No momento 2, que optamos por denominar Conversa com, iríamos convidar então para com a Paula conversarem de forma aberta sobre temas que podem ou não estar dentro deste comboio, algures afixadas numa destas páginas chamadas carruagens. Iria chamar então aqui, para com a Paula deambular um bocadinho por estas matérias, a doutora Idália Serrão. Paula Teles está já no seu posto. Doutor Fernando Ruas, que connosco também iria partilhar algumas ideias. E ainda Walter Charro, que nos apoiariam nesta dinâmica que poderá ser muito interessante. Agora aqui estará tudo nas mãos da Paula. Vamos para o meio. Vamos intercalar, se não se importa. Obrigado. Presidente. Presidente, uma vez presidente para sempre. Espero que continue a ser. Agora, Presidente Charro, ficar aqui mais à minha... eu vou então ficar aqui deste... Não, aqui tem que estar eu. Senão tem que ser limpo, portanto. Não, eu vou ficar daqui deste lado. Ora bem. Ups. Exatamente. Pronto. Muito bem. Se quiserem, depois água tenham aí isto. Está bem? Se quiserem. Muito obrigada por estarem aqui. Podem tirar as máscaras, porque estamos aqui com um bocadinho de espaço. Para aquelas pessoas que estão aqui que não conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação, muito informal. Começar pela primeira pessoa que está aqui no sofá, que é o Dr. Fernando Ruas. Já devem ter visto na televisão, não é? Porque é uma pessoa muito conhecida, no mínimo. É um grande amigo meu. Foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, quando era Presidente da Câmara de Viseu. E com quem aprendi imenso. Aliás, estão aqui 3 pessoas que eu tenho aprendido imenso. Portanto, foram as únicas 3 pessoas que eu convidei. Não dava para ter mais gente por causa do momento que estamos a viver da pandemia. Tinha que ser muito seletiva. Tive muita dificuldade, como devem imaginar, porque andando eu pelo país inteiro, são 300 e tal municípios, não é, Senhora Presidente? Não é fácil. E também gostava de politicamente correta ter uma de PS e uma de PSD, portanto, e depois o resto não seria muito mais, eu peço desculpa, mas andava por aí. Mas depois estava aqui o grande problema, e depois resolvi, então pronto, vem 2 do PS, mas como uma não está agora ativa, que é a doutora Idália, não está nativa em parênteses, já passou a amiga, porque já não está na política direta, então já pode vir 2. Bem, isto foi muito difícil, mas pronto, acabou por resultar. E dizer-lhes que são mesmo 3 pessoas maravilhosas, incríveis, foram autarcas, todos eles, portanto o Dr. Ruas, como sabem, foi e agora é candidato à Câmara de Viseu novamente, já passou pelo Parlamento Europeu, foi deputado, ainda é deputado, penso eu, não é? Pronto. Depois aqui, junto a mim, é o doutor Walter Chicharro, é o Presidente da Câmara da Nazaré. Sei que há muita gente aqui da Alvarenga que faz férias na Nazaré, portanto tenho aqui gente a apoiar. Lá é assim, é a capital da maior onda do mundo. Pronto, portanto estão a ver, portanto, estamos aqui em 2 capitais maiores, uma capital do mundo, outra capital da onda do mundo. Capital do mundo. E a doutora Idália, que teve um percurso muito grande, foi secretária de Estado durante um período longo de adjunta e de reabilitação, que integrava as áreas todas das pessoas com deficiência, das questões sociais, e foi nessa qualidade que eu conheci a Idália. A Idália é uma pessoa muito rigorosa, e eu sei porque trabalhei com ela, muito rigorosa, de um grande nível de exigência, uma grande líder de equipas, e uma mulher política que, como sabem, é difícil, e são muito poucas as mulheres políticas que ainda temos no nosso país, e naquele tempo em que nem havia cotas, a Idália já era uma grande mulher política. Eu tive a honra de a conhecer, cruzamos-nos, quando eu andava com estas ideias das acessibilidades e de criar territórios para todas as pessoas, em particular para as pessoas com deficiência, e era na altura a Idália Serrão,
a secretária de Estado dessa matéria, e foi aí que nos cruzamos. Mais tarde acabou por sair do governo, foi deputada, entretanto, vice-presidente da Assembleia da República, e acabamos por ficarmos amigas, o que é uma coisa fantástica. Normalmente eu só fico amiga dos presidentes quando deixam de ser presidentes ou presidentes de junta, porque aí já posso me relacionar, já posso brincar, é um bocadinho assim, não é? Acho que o presidente Charro é o único que ainda não devia ser amiga, porque ainda é Presidente da Câmara e, portanto, nessa situação eu não devia ser-lo, mas não tenho resistido, porque tem-me levado muito a sério, desde que é Presidente da Câmara, levou mesmo a sério aquilo que eu te digo aqui neste livro, e, portanto, é para mim um prazer enorme trabalhar com ele, porque, de facto, toma a conta da Câmara da Nazaré e encontramos logo nessa altura, e o Presidente disse, eu quero que a Paula venha trabalhar comigo, venha fazer um plano. Pronto, e, portanto, eu disse, tenho aqui um Presidente que não quer fazer obras, quer começar a planear, isto não é normal. E é verdade, isso é a minha luta, é pedir aos políticos, por isso é que eu falava há bocado naquele spot, não é, que passou, que precisava que os políticos dessem mais atenção na medida em que, como sabem, os ciclos políticos têm 4 anos e o povo exige fazer coisas, ter coisas e mostrar coisas, e o planeamento fica sempre para trás, que é uma coisa que depois, com certeza, o Dr. Ruas poderá dizer muito bem, porque o fez muito bem na cidade de Viseu, planeou antes de fazer, e isso nota, é isso que vai dar a diferença dos territórios, e é isso que o Presidente Charro está a fazer. Eu acredito, e podem ter a certeza, que a Nazaré vai ser um território muito diferente daqui a meia dúzia de anos, mas completamente diferente, para bem. E, portanto, isso foi uma coisa muito importante. Quando fiquei amiga da Idália Serrão, descobrimos uma coisa maravilhosa. É que fazemos anos no mesmo dia, para além de uma ser loira, de ser morena, com uma pequena diferença de idade, e, portanto, sabemos sempre que temos uma data de aniversário para fazer as duas, cumprimentamos sempre. Ela já é amiga da Alvarenga, já vem cá há muitos anos, e é uma pessoa que eu tenho muita estima e sempre vou ter. Aliás, como já perceberam, as pessoas que passam por mim nas estações ficam para a minha vida inteira. Eu tenho uma lista infindável de autarcas que são meus amigos, e que vão ser a vida inteira, de presidentes de junta, que também a Idália foi presidente de junta. Aliás, muita estima por muitos presidentes de junta. Na realidade, por pessoas que têm uma vida difícil, que por vezes até deixam a sua vida profissional, onde podiam ser muito mais felizes, ganharem muito mais dinheiro, terem uma vida muito mais familiar e muito mais organizada, mas que têm vontade de fazer coisas pelos outros. E o meu pai foi presidente de junta, como sabem, e eu aprendi nessa casa, onde o meu pai, e com a minha mãe, onde eu cresci, que nós tínhamos que pensar também no condomínio. Eu fico muito nervosa quando as pessoas dizem coisas bem, ou melhor, quando dizem mal de tudo e não fazem parte do condomínio. Comecemos nós na nossa casa, quando temos um prédio. Ai de nós que temos um apartamento, se nós não tratarmos do nosso condomínio, do nosso prédio. Podemos ter um apartamento muito belo, mas se as escadas começarem a correr mal, a limpeza não existe, as plantas não existem, lá se foi tudo. Portanto, há um momento da nossa vida que nós temos que sair dentro do nosso apartamento ou da nossa casa e cuidar do condomínio. E a cidade, a freguesia, a aldeia, precisa desse condomínio. Quem é que está disponível para trabalhar nesse condomínio? É muito difícil haver pessoas que tenham vontade de dedicar anos da sua vida para fazer bem pela comunidade, pelo próximo, pelo bem comum. E, portanto, eu tive esta experiência com o meu pai, segui a minha vida normal, de estudar e tirar um curso, mas fiz um exercício de 4 anos, que acho que chegou para a minha vida. Gostei muito, foi os 4 anos mais felizes da minha vida, foi a ser autarca. Tive muita dificuldade em dizer que não e voltar à vida real de empresária, vamos chamar assim, mas foram os anos mais bonitos da minha vida, porque eu senti que fiz coisas para as pessoas. Tenho a sorte de trabalhar para autarquias, portanto, eu continuarei a vida inteira, enquanto tiver energia, a trabalhar para o bem comum, porque eu e a minha equipa toda, e hoje tenho aqui o Adelino e o Jorge em particular, que me deu esta felicidade de estar aqui, que é o meu diretor técnico da MPT, nós fazemos coisas para as pessoas e para os municípios. E nós vamos acompanhando. Nestes 25 anos, eu tenho muita coisa que eu sei do que era há 25 anos, em muitas cidades e muitas vilas, aquilo que está hoje a acontecer. E muitas coisas eu sei que também contribuí para que elas melhorassem. Portanto, posso não ter um município, posso não ter uma cidade, mas tenho a sorte de ter um trabalho fantástico que me permite viajar pelo país inteiro, conhecer muitos dos autarcas, ajudá-los a eles construírem e a fazerem coisas mais bonitas, e também às vezes a dar-lhes entusiasmo e dar-lhes coragem e dar-lhes força, porque é muito, vocês todos que já foram autarcas, ou de certa maneira, são e foram e serão,
Foram, serão, estão a ver. Isto é giro. É que estão todos em luta. A verdade é que é mesmo isso, não é? Quando se está lá, nós percebemos que não podemos perder um minuto. Que todas as pessoas precisam de nós e todas são iguais. Nesse dia, no dia que se ganha uma campanha eleitoral, são todos iguais a partir desse dia, no dia seguinte. E toda a gente é tratada da mesma forma. Eu sei que é assim que os autarcas pensam, de forma normal. Por isso, dizer-lhes que é um gosto ter-los aqui. Aquilo que eu queria, no fundo, era que, agora já não é de forma afetiva, é coisas duras e fortes, porque há muita gente que está nos a ouvir lá em casa, que são autarcas, alguns que estão em lutas autárquicas, que têm um país para governar pela frente, muitas câmaras para melhorar, muitas freguesias. Da vossa experiência profissional, que não tem que passar por mim, obviamente, não tem, mas que cruzaram comigo, acham que a estação é um sítio de chegada ou é um sítio de partida? Posso começar, doutor Fernando Ruas? A estação é um sítio de chegada ou um sítio de partida? Olha, muito obrigado, antes de mais nada, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos sinceros por me incluir no lote dos seus amigos. É recíproco, sabe disso. E eu queria começar por felicitar, digamos, a Paula, os meus companheiros de conversa, também os seus familiares, e quase que me atrevia a parafrasear o poeta, a dizer que ditosa terra que tal filha tem. De facto, eu penso que é um privilégio para Alvarenga ter uma cidadã da qualidade da Paula Teles. Digo-lhe isto sem nenhuma, sabe, que sou frontal normalmente nas coisas que digo, e foi um privilégio encontrá-la. Para um autarca como eu, que foi 24 anos Presidente de Câmara, seguramente eu não tinha no início do mandato a mesma sensibilidade para estas questões que acabei por ter, muito com a sua ajuda. E agora eu próprio sou muito sensível a essas questões. Deixe-me dizer-lhe que faço com frequência, e já o fazia no passado, quando estava em Bruxelas, depois de deixar a vida autárquica, e como deputado europeu, eu dava conta, na cidade de Bruxelas, quais eram os obstáculos que encontrava constantemente. E, normalmente, lembrava-me sempre de si. De facto, nós andamos, durante muito tempo, a construir as cidades, digamos, por outras perspectivas, e muito esquecíamos dos cidadãos. É um facto. E uma outra coisa que gostaria de lhe dizer é que nos trouxe coragem. De facto, nós muitas vezes não fazemos muito, se calhar, porque estamos muito agarrados ao peso eleitoral, digamos, à vontade dos cidadãos, e às vezes falta a coragem para fazer a ruptura. Para fazer aquilo que ainda não foi feito. Pois. É mesmo isso. Às vezes não se percebe mesmo a exigência de quando o cidadão pede a continuação do automóvel, em zonas que se percebe perfeitamente que não é de utilidade para ninguém, e percebe-se que é de utilidade apenas para o peão. Mas muitas vezes por falta de coragem, muitas vezes por causa da troca eleitoral, nós temos dificuldade em resistir a isso. E eu queria lhe dizer que fico-lhe muito grato por isso. Ouvi-la é mesmo sempre muito, muito agradável. Ouvia em situações variadas, há bocadinho falava em Bruxelas, encontramos em Bruxelas e tive a oportunidade e a sorte e o privilégio de a ter no meu gabinete, mas lembro-me também... Aliás, estive quase a ficar lá consigo. Convidasse 2 vezes. E eu sei que era recebida de braços abertos. Aliás, lembro-me que organizei um evento em Viseu, ainda no âmbito do Comitê das Regiões, de que fui membro fundador, e o elogio que lhe deram, até lhe disseram que devia ser a Comissária Europeia para a Mobilidade. Eu presenciei isso. Aliás, eu acho que a engenheira Paula Teles bem pode ser chamada a Senhora Mobilidade. Eu não sabia, olha, já tem 2 padrinhos, um da Nazaré e outro de Viseu, mas só para dizer que o trabalho que tem feito é fantástico. O país deve-lhe muito, e nós hoje, alguns problemas de que não nos apercebíamos, hoje é com frequência, mesmo durante a campanha, eu agora dou conta de que colocámos a árvore no sítio errado, de que os passeios não têm a dimensão que deveriam ter, de que às vezes deixamos
os reclames e os anúncios a alturas que não deviam estar. Agora também já dou conta. Eu próprio, como peão, quando me desloco do apartamento para a Assembleia da República, dou conta daquilo tudo. Do caixote de lixo que está fora do sítio, de alguém que se lembrou de pôr uma mesa onde passam, digamos, os peões, e dou conta, sobretudo, em relação àqueles cidadãos que têm problemas de locomoção, problemas até ao nível da deficiência visual, que se não houver quem tenha esta preocupação e quem a concretize, se calhar estamos a construir uma sociedade ainda mais injusta. Eu queria agradecer-lhe por isso, naturalmente, gostaria ainda de contar num futuro próximo. Eu não posso votar em si, Presidente. Com a sua colaboração. Eu não quero isso. Quero apenas que esteja depois disponível para ajudar Viseu, porque temos uma dívida de gratidão para consigo. Viseu foi considerado 3 vezes a melhor cidade portuguesa para viver. E uma das variáveis que foi colocada à cabeça foi a mobilidade. E, portanto, agradeço-lhe por isso e, naturalmente, que estarei sempre disponível, sempre, para estar consigo e também para a acompanhar e, naturalmente, vou arranjar lugar aqui na estação e a ler o livro de seguida. Garanto-lhe isso. E queria lhe desejar muitas felicidades e, sobretudo, também agradecer e dar os parabéns a esta terra de Alvarenga por ter como filha que não se esquece de vir às raízes. É importantíssimo. Nós sabemos que temos um interior cada vez mais desertificado. Dou também os parabéns à Presidente da Câmara e gostaria também de cumprimentar com a alavanca de desenvolvimento que conseguiu para Aroca. De facto, o interior precisa disto. Sou pena de, se não tivermos o interior vivificado, se continuarmos com esta sangria, que agora o censo veio uma vez mais revelar, nós podemos construir um país mais desenvolvido. Isso não tenho dúvida. Os dinheiros europeus levaram-nos a ser um país cada vez mais desenvolvido, mas seguramente também nos levaram a um país cada vez mais injusto. E, portanto, nós queremos acabar com estas assimetrias tão gritantes que, se calhar, só a vida nas cidades pode ajudar. Sim. E de que maneira a inverter este fluxo. Muito obrigada. Idália Serrão. Muito obrigada, muito boa noite. Eu queria dar um abraço especial aos meus companheiros de sofá e um abraço ainda muito mais especial à Paula Teles. Agradecer-lhe muito o convite que me fez para estar aqui hoje e queria deixar também um beijinho especial à nossa Presidente de Câmara e as minhas felicitações também pelo seu trabalho. A Paula há pouco colocava aqui uma questão, se uma estação é um ponto de chegada ou um ponto de partida. Eu fico sempre muito dividida. Porque se por um lado eu descanso quando chego a uma estação, porque chego a um ponto ou a um local que me acolhe, por outro lado, se pensar naquilo que dizia há pouco o Padre Agostinho, que a nossa vida é uma missão sempre inacabada. Eu então tenho que pensar na estação como um ponto de partida, porque nós nunca estamos satisfeitos, ou nunca devemos estar satisfeitos com aquilo que alcançamos, com aquilo que já fizemos, e portanto eu entendo, e uso muito esta metáfora da estação. Eu inclusivamente acho que a nossa vida é uma longa viagem, e o comboio onde nós vamos nem sempre para na mesma estação, e por isso há momentos que nós temos que agarrar, e todos os momentos têm de ser agarrados, porque podem não voltar a repetir-se. Eu uso muito para mim própria, esta metáfora da estação e da viagem e do comboio, e por isso mesmo achei muito curioso quando vi o título do livro da Paula. Mas hoje a noite é da Paula, é mais da Paula do que nossa, e eu gostava de vos contar, de partilhar convosco como é que eu conheci a Paula. Eu já tinha ouvido falar, porque já lá vão muitos anos, já lá vão 2 décadas provavelmente, sim. Mas esta fama da Paula, de Senhora Mobilidade, já é uma fama que vem de longe. E lembro-me, quando assumi funções como Secretária de Estado, me tinham falado, ou melhor, me disseram que havia uma senhora engenheira que queria falar comigo, que era uma senhora da mobilidade,
e que queria marcar uma reunião, e eu então recebi a Paula. E fiquei entusiasmada logo no mesmo dia, porque a Paula tem esta capacidade de nos mobilizar e de nos levar à frente. A Paula leva tudo à frente no bom sentido. E ainda bem que assim é. E lembro-me que, a partir da primeira reunião, nós firmámos ali um compromisso de começarmos a trabalhar. Não sabíamos bem como, nem como é que podíamos firmar esse mesmo compromisso, mas também achámos, o que eu achei extraordinário, porque demonstra uma grande capacidade de dádiva da Paula, porque a Paula tem esta característica. A Paula, quando o projeto ou a causa é uma causa que vale a pena, para a Paula não é importante se pode ganhar alguma coisa com essa causa. E isto é interessante, é muito importante, porque a Paula tem uma empresa, tem muitos trabalhadores a seu cargo, mas quando a causa é grande, a Paula vai em frente. E foi isso que fizemos nessa altura. E na altura nós tínhamos uma lei da acessibilidade, que era uma lei que tinha alguns problemas, e na minha perspectiva, um dos grandes problemas, eu sei que isto não é pacífico, nomeadamente para os senhores professores universitários que ficam sempre muito incomodados, mas a escola hoje ainda não nos ensina como é que nós devemos interpretar a lei das acessibilidades. Ou melhor, quando um técnico, vão-me cair em cima, mas paciência, é da vida. Quando um técnico, um arquiteto ou um engenheiro olha para a lei das acessibilidades, a primeira coisa que pensa é como é que eu vou dar a volta a isto? E não é para não aplicar. Como é que eu a vou aplicar? Como é que eu a vou fazer cumprir? E eu, na altura, disse à Paula, nós temos que fazer um manual para descodificar a lei das acessibilidades, para que não venha nenhum senhor arquiteto, engenheiro, projetista, o que for, dizer que, enfim, isto é dúbio, portanto eu vou interpretá-la à minha maneira. E foi quando fizemos levámos por diante a nossa primeira empreitada, que foi a tal descodificação da lei das acessibilidades. E a Paula passou a fazer o desenho, literalmente, fez um manual com o artigo 1º, 2º, 3º e por aí fora, com os artigos da lei das acessibilidades, com o bonequinho, para que não dissessem que não era possível e, portanto, para que se executasse. Porque nós não temos falta de leis, temos às vezes falta de vontade de as aplicar. E não nos venham dizer que a culpa é de quem fez a lei, a culpa é de quem efetuou os recursos, a culpa é do Presidente da Câmara, a culpa é de quem fiscaliza. Não, se na nossa vontade não estiver efetivamente, ou melhor, se nós não tivermos a disponibilidade de pôr em marcha essa lei, bem podemos decidir e afetar recursos ao nível a que for. E aqui está um dos grandes problemas, não é? Se as pessoas não quiserem fazer, não se faz, porque vão sempre invocar que alguém mais acima não fez ou não teve vontade de fazer, mas quem põe em prática é quem não tem efetivamente vontade de o pôr em prática. E, portanto, essa foi a nossa primeira aventura. E depois lembro-me que, e, portanto, se nascemos no mesmo dia, se calhar temos um bocadinho o temperamento igual. Somos todos. Eu lembro-me que às tantas nós já tínhamos ali conversas muito animadas, que eu dizia à Paula, Paula, nós temos que pôr as autarquias a fazer planeamento. E dentro desse planeamento, nós temos que ir buscar coisas muito básicas para quem não tem capacidade ou vontade de fazer planeamento, porque todos somos diferentes, não é? Os autarcas também são diferentes entre si. Claro. Isto não tem a ver com cores, tem a ver com pessoas. Claro. E dizia à Paula, Paula, arranje-me aí agora uns desenhos que tenham os vermelhos e os amarelos, que é para nós podermos ir ter com os autarcas e dizer, olha, tem aqui esta rua para arranjar, mas se só tem orçamento para meia rua, então vamos fazer meia rua, mas que não se faça ad hoc, que se faça com planeamento. E, portanto, isto veio... Foi pintar mapas. Foi pintar mapas. E em boa hora se pintaram mapas e em boa hora depois se teve também a capacidade de criar um grande programa, que foi o Rampa, que veio financiar esses tais vermelhos para transformar... Em verdes. Em verdes ou em amarelos, enfim, isto eu sou leiga e, portanto, as minhas competências técnicas são muito rudimentares. E, portanto, isto foi muito importante, tão importante e isto é muito interessante e eu também não quero muito monopolizar a conversa e ficarei por aqui. É tão interessante que eu há pouco tempo fiz com o meu marido e com os amigos a Nacional 2 e, portanto, percorri o país de Chaves a Faro.
E é tão engraçado, porque nós não nos circunscrevemos à estrada, não é? À Nacional 2. Acabamos por fazer uns desvios, dormir em cidades, vilas, comer em cidades, vilas e vilas diferentes. E é tão interessante porque nós hoje conseguimos andar pelo país e percebermos para onde é que a Paula passou. É verdade, é verdade. Isso é muito bom. É verdade. E eu, quando fiz a Nacional 2, não foi há muito tempo, foi para aí há 3 meses. Fomos 4, metemos-nos num carro e fizemos a Nacional 2. Tirámos uma semana de férias e fizemos a Nacional 2. E dizíamos, olha, a Paula passou por aqui. E, efetivamente, depois lá íamos ver e a Paula tinha passado por ali. E isto é tão interessante, Paula, que eu vou pegar nas palavras do Dr. Fernando Ruas para lhe dizer que lhe estamos muito gratos. Porque as cidades e as vilas e o nosso território e o nosso espaço público tem de ser um espaço de liberdade, tem que ser um espaço democrático. E só é democrático se for para todos. E se hoje nós temos espaços mais democráticos, lugares mais democráticos no nosso país, também o devemos assim. E a história nem sempre se faz no seu tempo. E nós hoje estamos aqui, estamos em Alvarenga, que é a capital do mundo. Isso já aprendi há uns anos. Já foi ao Google ver? Sim, já aprendi há uns anos desde que venho cá. Mas estamos aqui a fazer esta conversa, nesta sala circunscrita, com gente que tem muito mundo, felizmente, e que leva também para fora da Alvarenga e que traz, e que isso também é uma coisa extraordinária que eu admiro muito em Alvarenga, que leva para fora da Alvarenga e que traz, volta a trazer para a Alvarenga aquele que é o resultado das suas vivências e das suas experiências. Mas se hoje estamos aqui a partilhar, independentemente de estarmos a transmitir para muitos lugares esta nossa experiência do que tem sido conhecer a Paula e trabalhar com a Paula, eu acho que em tempo útil a história também lhe fará justiça, porque é da mais elementar justiça que se reconheça o papel que tem tido na acessibilidade em Portugal. Obrigada. Foi um gosto. Foi emocionada. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. E vamos então diretamente para Nazaré? Capital do mundo? Capital da onda, a maior do mundo? Não, mas pelo menos já levo daqui uma ideia, porque eu ouvia a falar na capital do mundo, mas quando cheguei a Alvarenga é que me apercebi de onde é que vinha o claim. Há mesmo uma placa a dizer capital do mundo. Ainda que eu tenha denominado a capital do fim do mundo. Mas pronto, É muito mal. Que os locais e a Sra. Presidente de Câmara e o Sr. Presidente de Junta não me levem a mal. Eu sou tido e a Paula pode expressar isso, evidentemente, como um brincalhão e um bem disposto de natureza. Naturalmente, começar por cumprimentar quem partilhou o sofá connosco, dizer ao Dr. Fernando Ruas que nunca estive pessoalmente consigo e, apesar de ser socialista até o mais profundo dos ossos... Isso é muito mau, não pode dizer isso aqui hoje. Não, porquê? Não, porque eu estou na minha terra e uma festa minha. Está bem, pronto, tudo bem. Mas eu sou conhecido por ser politicamente incorreto, portanto, não é por aí. Aliás, há quem diga que eu só percebo de ondas gigantes, de aparecer na televisão e de recordes mundiais, portanto, também não percebo muito bem o que é que estou aqui a fazer, mas há de se perceber no final desta conversa o porquê. Dizia eu que não tenho qualquer tipo de problema de reconhecer o seu papel, até porque fui habitante da sua cidade. Costumo dizer que sou um peixinho com costela beirã, porque vivi 2 anos em Viseu, de onde saí apaixonado e com mais 12 quilos, já agora. Também foi importante, porque conheci muito bem a minha mulher ri-se, portanto dá conta de que é verdade. E é uma cidade que, quando cheguei, me perguntava por que raio estão para aqui tantas rotundas. Será que há para aqui algum rally? Pensava eu. Mas no final dos 2 anos acabei por perceber, e porque vivi também muito no centro da cidade, junto ao antigo hospital, onde trabalhei. Durante 20 anos fui profissional da indústria farmacêutica, saí de Viseu e voltei muitas vezes a Viseu já como delegado hospitalar, onde ainda hoje tenho muitos amigos, onde tenho família, onde acabei por ter família, tenho um afilhado e tenho uma família que me acolheu, de quem sou muito amigo. A Idália não é preciso, enfim, é uma das grandes referências do meu partido e alguém com quem vamos falando com regularidade. É de um distrito que diz muito à minha Nazaré. Aliás, a Nazaré é a capital, é a praia oficial do Ribatejos. Mal ou bem casei com uma torrejana, de Torres Novas, mas que é mais nazarena porque está lá desde os 3 anos de idade. Mas pronto, tem algo do sangue dos toureiros e daquela vivência do distrito de Santarém, mas não estou cá para falar da minha mulher, estamos aqui para falar naturalmente da Paula. Dar um cumprimento à Sra. Presidente de Câmara, dizer-lhe que
tenho uma arauquense que vota em mim, porque é casada com um vereador meu, que é natural de uma freguesia, que eu não me lembro o nome, mas sei que tem umas ventoinhas e que a junta ganha muito dinheiro com as ventoinhas. Não sei qual que junta é que é. Portanto, como vem, eu vim só para estragar aqui a seriedade deste encontro. Mas dizia aqui 2 ou 3 coisas sobre a Paula. Eu também conheci a Paula num cenário interessante, numa reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde cheguei muito cheio de mim próprio, porque vinha de dias e dias a fio na televisão, a falar sobre as ondas gigantes da Nazaré, aquilo que as ondas gigantes vinham fazendo em termos de transformação daquilo que é Nazaré, criando muitos problemas hoje em dia que estão a ser resolvidos. Tenho uma boa notícia para lhe dar. Relativamente à mobilidade na Nazaré, que tem uma particularidade de ter, enfim, 3 patamares diferenciados, mas têm sido tratados com muita atenção. E a Paula, não sei se recorda, dirige-me a mim, e eu, caralho, o que é que esta senhora quer? Vinha falar do plano de mobilidade da comunidade, e eu naquela altura bebi muito das palavras e percebi que tinha aqui a senhora mobilidade, é algo que lhe chama há bastante tempo. Já comprei a sua ideia, acho que já não cabe no governo português, tem mesmo que ir para a Comissária Europeia, e portanto vamos todos fazer força por isso. E na altura percebi aquilo que era um conjunto de características da Paula que eram muito importantes para aquilo que era o que queríamos desenvolver e planear na Nazaré. Desde logo a capacidade técnica, que é incontornável, daí a senhora mobilidade, mas acima de tudo uma paixão, que seguramente foi gerada aqui, mas que tem uma capacidade de gerar paixão nos territórios que está a tratar. Confesso que quando começa a falar de Vila Moura, causam-me uns ciúmes terríveis. Eu costumo dizer que aquilo é Inglaterra, não é Portugal, é só ingleses para lá a falar, e ninguém fala português naquela terra. Isto para quem não sabe, porque tenho feito trabalhos em Vila Moura, não é? Pronto. Mas logo ali percebi que essa paixão aliada à condição e à capacidade técnica eram determinantes para os nossos problemas e para os nossos desafios na Nazaré. Dizer, já agora aproveitar para dar os parabéns pela família que tem, está aqui toda a trabalhar, mas dizer também que a sua família, em particular, naturalmente a família da MPT, que têm tido o condão de aturar um louco, um maluco como eu sou, e um conjunto de técnicos na Câmara Municipal que acompanham as minhas loucuras, loucuras no sentido da paixão pela minha terra, porque também sou muito apaixonado pela minha terra, e não é por ter nome de peixe, é que sou mesmo muito apaixonado pela minha terra. Nós vamos ter a Praça Chicharro. Pronto, não, isso não. Vamos. Não, eu gostava de ter a Praça Walter Chicharro, mas o meu pai vota contra, que é onde ele vive, porque acha que o Vasta Gama é mais importante do que eu na Nazaré, portanto, que raio, ele diz, e depois vais causar problemas aos senhores que têm que mudar as moradas todas nos correios, e aquilo vai ser um problema. Mas, voltando àquilo que nos interessa, a MPT e a Paula têm tido a capacidade de absorver as nossas necessidades, são quem tem desenhado muito da malha urbana. Estamos em mãos com um projeto que terça-feira sai o parecer da CCDR, boa. Mas não é essa a boa notícia, tenho outra para lhe dar, que é o projeto da minha vida autárquica. Eu percebo, o Dr. Fernando Rosa ainda há bocado falava um bocado na coragem de fazer algumas coisas e não ir contra, porque temos que ser reeleitos. Eu vou tendo algum cuidado nessa matéria. A boa notícia é que são os meus últimos 4 anos. A coragem vai disparar. Pois vai. Portanto, vamos fazer tudo e mais alguma coisa. Vamos virar o trânsito ao contrário. Exatamente. A pôr vai ser a cidade, tirar os carros a todos. A vila. Nada de cidade. A vila, 15 minutos. Bom, a tal história que isso estão a mesmo. falar. Mas temos tido também, bebendo daquilo que é o conhecimento da Paula e a paixão, tirado alguma coragem para implementar algumas coisas. Ainda que isso implica, às vezes, não bater na população, que a população temos de tratá-la bem, mas bater na oposição, porque isso também, aliás, todos nós gostamos de bater na oposição, acho eu. O Chator gostou, vai gostar no futuro, se ganhar, naturalmente. Eu continuo a adorar bater com cuidado e com carinho e com respeito. Atenção. Isto porquê? Porque uma das últimas avenidas que desenharam, a Avenida Vieira Guimarães, tem dado alguma celeuma, a ponto de um dos vereadores dizer que agora já não é a Avenida Vieira Guimarães, que é a Rua Vieira Guimarães. Eu já lhe disse para ele ir a Paris, ver a Avenida dos Champs-Élysées, tem mais espaço para peões, vai ficar sem carros.
Pronto, Champs-Élysées no próximo ano que vai ser um parque verde. Eu acho que ele aceitou a sugestão porque nunca mais falou no assunto. Portanto, deve estar a correr bem. Voltando àquilo que interessa, que não estamos cá para falar da Nazaré. Aquilo que é a transformação, aliando capacidade técnica e paixão que a Paula e que a MPT têm causado na Câmara Municipal da Nazaré, é de tal forma impressionante que há aqui uma espécie de estímulo mútuo. Nós vimos com ideias, a MPT trabalhas, sugere outras. Lembro de uma história que sucedeu, que na altura mandei até para o nosso grupo do WhatsApp. Está ali o Jorge Gorito. Está ali o Jorge Gorito. Fomos a Bielefeld participar numa reunião de um projeto europeu que é o Urbact, e a dada altura o Jorge partiu primeiro que nós, estávamos a desenhar, eu e este meu colega político e técnico, que é o Dr. João Graça, a desenhar ou a pensar o novo funicular da Pedreneira para a outra colina, e de um momento para o outro começamos a perceber que faltava um elevador, faltava um elétrico na Nazaré que ligasse o centro à vila. Desenhámos logo ali, mandámos para o Jorge ficou a pensar, a gente é tudo maluco lá na Nazaré, ainda não começaram a construção do novo funicular e já estão a planear um novo, só nos metem a trabalhos, nunca mais saímos da Nazaré, o que também não seria mau já agora. Não, é ótimo. Mas a certeza que quero dar é que há que ter muito orgulho nesta senhora, e eu tenho muito orgulho em ser amigo dela. Nós temos que deixar-nos tratar por presidente e engenheira. Não, eu sou sempre assim. Pronto, eu posso ser o Chicharro, em vez de Walter, é igual. Não. Mas, pode tratar por Paula, mas é pronto, presidente. para dizer que tem sido uma lufada de ar fresco na Nazaré, na Câmara Municipal. Os técnicos percebem muito bem aquilo que se quer implementar. A Nazaré, como qualquer cidade ou como qualquer vila portuguesa, tem um problema evidente, que com esta nomeada internacional que hoje em dia a Nazaré tem, com gente no território entre 10 a 11 meses, quando antigamente era só no verão, com 120 nacionalidades que já tivemos em 2019, com um ascensor, vai-me deixar dizer isto já agora, que bate o de Lisboa e o do Porto em número de passageiros, assim a brincar. Como eu disse num congresso sobre mobilidade na cidade do Porto, bastava meia hora a Benfica para bater o elevador de Santa Justa e o dos Guindais, que continua a ter problemas de mobilidade sérios, que continua a ter a população que o visita, portuguesa e estrangeira, a querer levar o carro para o lado da toalha quando vai à praia. Mas não pode. E em que aquilo que é o plano desenhado pela MPT e pela Paula de Mobilidade Urbana Sustentável da Nazaré vai ter o seu primeiro parque construído, em princípio, daqui a 9 meses. Como veem, a confiança para 26 de setembro é enorme. Porque o Sr. Primeiro-Ministro autorizou... Tem um grande plano de mobilidade. Ora, também. Porque o Sr. Primeiro-Ministro autorizou a compra, essa é a boa notícia, do terreno onde vamos construir o parque. E é este contributo que a Paula tem trazido à Nazaré, que vai trazer nos próximos 4 anos, e que acredito que deixará, muito para lá do Presidente Chicharro, como contributo e como demonstração de que esta questão da mobilidade é cada vez mais determinante, humaniza as vilas e as cidades, e por isso temos que arranjar maneira de, em vida, ainda a homenagear em Alvarenga, em Arouca, em Lisboa, enfim, em cada um dos locais onde a Paula tem vindo a trabalhar, porque esse contributo, como dizia a Idália na Nacional 2, vai-se vendo e vai-se notando alterações que se calhar são desconhecidas do povo em geral, mas que aqueles que lidam com estas matérias e que acabam por abarcar e incluir no seu dia-a-dia a revolução que a Paula trouxe ao país e às nossas vidas enquanto decisores autárquicos, merece ser reconhecida nacionalmente, e acredito que nós seguramente estaremos disponíveis para esse contributo, como estamos também disponíveis para aquela história da Comissária Europeia. Muito bem. Se já não tivermos emprego, podemos estar disponíveis também para uma assessoria. Há que ser sério nestas coisas. Muito obrigado. Muito obrigada. Pronto, eu se calhar só, não numa palavra, mas em duas. Quais são os grandes desafios que vocês acham, cada um, que são os grandes desafios para este novo mandato do Presidente de Câmara? Assim, em 2 palavras mesmo, se faz favor. Olha, para isto funcionar primeiro. Mas deve estar a dar, não?
Eu acho que... Agora já está, já está. Bem, o Presidente da Câmara... Uso. Aqui o PS a ajudar o PSD. Obrigado. Muito obrigado. Eu depois Momento histórico. Diz alguém. retribuo, aliás, tive sempre uma boa relação com os colegas autarcas. Fui, como sabe, Presidente da Associação de Municípios durante 12 anos e tive sempre uma relação muito estreita com os autarcas. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa antes destes 2 minutos para dizer o que é que eu acho o desafio. A engenheira Paula Teles bem podia ser de Viseu. A sério. Sério. Então, Olha, eu vou-lhe dizer que eu, durante muito tempo, no estrangeiro, as pessoas têm dificuldade em dizer Viseu, sobretudo os franceses, têm alguma dificuldade. E às vezes perguntavam onde é que fica Viseu. E eu dizia-lhe, olha, imagine que o mapa de Portugal, que é um corpo humano, de homem ou de mulher, é indiferente. Ponham na vertical e vá à procura do coração. É aí que nós estamos. E pode fazer a tentativa, estamos mesmo no coração do país. Só para dizer que nós fazemos coisas com razão, como faz, mas também fazemos coisas com o coração. E acho que é importante que se faça. Esta questão da mobilidade também tem muito do coração. É a forma, talvez, é a forma como melhor demonstramos que gostamos dos nossos cidadãos. Eu, durante muito tempo, fui solicitado para apresentar candidatos a autarquias. E a primeira coisa que lhes dizia, se quer ser autarca, faça um exame prévio. Veja se gosta das pessoas. Porque se não gostar das pessoas, se as pessoas o maçam, faça outra coisa, não vale a pena vir para esta função. E, portanto, era, digamos, esta nota prévia. E, portanto, eu, no próximo mandato, vou fazer exatamente isso. Eu vou tentar, outra vez, trabalhar com as pessoas. Quando chegar à Câmara, não me importa absolutamente nada ter 30, 40 pessoas que aguardam, por acaso em lugar muito agradável, ali à volta do Rocio, e eu sei quando estaciono o carro, se levantam e às vezes quase que a cotovelam para virem ter comigo. Não me custa absolutamente nada. Porque ao autarca não chega só, felizmente no meu caso, não chegava só o problema da rua, o problema da água que faltava. Eram muitas vezes problemas pessoais. E só se levam problemas pessoais a quem se acredita. Olha, por isso eu arranjei minha nova candidatura, o lema é confiança. Confiança dos cidadãos, confiança nos cidadãos. E, portanto, eu penso que tudo isto se resume à confiança que o cidadão tem no seu eleito. E dizer-lhe uma outra coisa que acho fundamental, prevê-se que 70% da população passa a viver em cidades. Sim. O seu papel passa ainda a ser mais importante e, digamos, o nosso olhar também sobre a cidade, penso que requer também uma outra responsabilidade, uma outra perspectiva. E, portanto, é, digamos, com este estado de espírito que eu aceitei esta tarefa, depois de 24 anos de autarca, voltar outra vez ao convívio dos cidadãos e, naturalmente, a fazer aquilo que fiz durante este tempo todo, que é, digamos, ser um homem do poder local. Eu gosto do que faço e, portanto, deixe-me só terminar com um cumprimento ao Presidente da Junta. Não o fiz há bocado. São, de facto, os verdadeiros porteiros do Estado. Às vezes, o Estado, que deveria estar em tudo e em toda a parte do território, não está. É através do Presidente da Junta, seguramente começa através do Presidente da Junta e depois dos Presidentes da Câmara, que somos nós que abrimos a porta ao Estado e que temos o condão de levar algum investimento público a todo o país. E, portanto, queria lhes deixar também essa homenagem e dizer que, muito rapidamente, me juntarei ao clube. Só a mesma última palavra. Acho que a engenheira Paula Teles fez trabalho infantil. Não é possível 25 anos de atividade estar como está. Muito bem. Presidente Charro, e fica a Idália para o fim, que é a menina. Bem, eu aqui vou jogar com as duas questões. Aliás, o Dr. Fernando Ruas coloca muito bem a questão. As pessoas devem estar no centro da nossa ação. Enfim, e não é porque referi o seu lema, eu também vou referir o meu, porque curiosamente alia, que é Juntos Cumprimos, alia aquilo que para mim é determinante. A nossa ação
tem que ser sempre feita com e em prol das pessoas. Tenho também que deixar um cumprimento e uma admiração por, depois de uma longa vida pública, voltar a ser candidato é de homem. Eu deixo-lhe a nota pessoal que, a partir de 2025, espero mudar de função e passar a ser o marido da Sandra. É a única coisa que eu espero vir a fazer. Não estou a dizer que vou deixar de trabalhar e que sou ela que trabalha. Atenção. Estou a dizer que quero... Olha, na Nazaré são as mulheres que mandam. O Juca em Viseu também é. Pode sempre castigá-lo. Não é? Arranjarem uns castigos quaisquer que me impeçam de andar nesta saudável. Nunca fui candidato a política, nunca quis ser Presidente de Câmara. Concordo com a limitação de mandatos. Não concordo com a limitação que nos fizeram e não se terem limitado os mandatos também a eles, mas isso não é para aqui chamado. Era o único cargo político que queria, depois de 8 anos da Câmara, continuar a ter. Não me é possível por lei, não morro por isso. Acho que tenho, antes de ser Presidente de Câmara, contribuí muito para o meu povo e para a minha, acho eu, para a minha vila, para o meu concelho. É isso que vou continuar a fazer a seguir. Acho que o grande desafio que se coloca, para além desta questão de continuar a trabalhar em conjunto com as pessoas e, naturalmente, referindo-me ao meu território, as questões da mobilidade, e eu já o disse ainda há bocado, da acessibilidade, os 15 minutos à marginal vão ter uma prioridade muito grande, é um grande desafio, nos não é? próximos 4 anos, porque, ainda há dias dizia-se para uma entrevista num jornal local que a Nazaré tem tido um problema muito grande há 30 anos, que é o estacionamento durante 1 mês e meio. Pois. E o que nós fizemos, e não o digo com muita satisfação e com muita vaidade até, foi, por um lado, encontrar alternativas, por outro, adensar esse problema. Porquê? Porque hoje não temos 3 meses de verão, temos 10, 11 meses de turismo mantido, continuamos a ter desafios enormíssimos do ponto de vista do estacionamento, da acessibilidade aos pontos centrais da vila e, para além de queremos cuidar das pessoas, realmente está a haver um problema que é um problema do país e que o Governo está a atacar também, que são as estratégias locais de habitação, encontrar casas, que hoje em dia é muito complicado em Nazaré, casas a rendas acessíveis para aqueles que querem viver no seu concelho, querem trabalhar no seu concelho, amam o seu concelho e vivem sempre com a saudade. Era assim que eu me sentia, sendo que Viseu acolheu muito bem. Foi esses 2 anos, foram 2 anos de grande aprendizagem, mas de muita saudade da minha terra. E também nestas matérias da estratégia local de habitação, de casas com custos acessíveis para as pessoas, a mobilidade vai continuar a ter um papel fundamental. Porque aquilo que é a grande orientação que eu tenho para estes próximos 4 anos, para além de pôr um ascensor na terra da minha mulher, todos os dias me perguntam porque é que a minha terra tem ascensor e a dela não tem, é criar condições para que aqueles que queiram usufruir da parte baixa da Nazaré possam deixar o seu carro relativamente distante, bem guardado, E vão no ascensor. e em 5 minutos, 10 minutos, A Nazaré fica estarem com possibilidade de se fazer tudo a pé. estarem na marginal. Como digo, a coragem é muito maior no último mandato, mas ainda não é suficiente para tirar os carros da marginal, porque aí corria o risco de ser executado em praça pública. E eu também não vim para a política para morrer, portanto vim para viver e para continuar vivo e a tentar melhorar a minha terra. Tem que Mas ser basicamente acho que é isso devagarinho. que vamos ter que fazer nestes 4 anos. Muito bem. Idália, agora a parte final mesmo. Neste momento não está com cargo político, se calhar tem mais uma capacidade de visão, de ver à distância, depois de ter sido tanta coisa, que já foi a tantas escalas de governação, face a um mundo que está frágil, que vive uma pandemia, que está a tentar sair dela, que luta pela descarbonização, ao mesmo tempo pela humanização, pela inclusão, pelos direitos de igualdade. Que problemas vão ter para resolver os nossos autarcas? Esta é uma pergunta muito difícil, é a pergunta para queijinho, não é? Mas eu diria que um dos grandes desafios é o planeamento, é não fazer intervenções avulsas, é não gastar recursos, não comprometer recursos em intervenções que são completamente desagregadas de uma intervenção
mais holística, de uma intervenção mais consentânea, com a necessidade de uma comunidade e não com uma resposta a um problema ou a uma determinada pressão que é feita. Eu diria que o grande desafio é o planeamento. E isso é uma questão para fazer em primeiro ano de mandato. É óbvio que os senhores presidentes de Câmara que vão ser eleitos e que estão no último mandato têm aqui condições para levar tudo à frente, não é? Para tomar... Sim, tem o planeamento feito, aqueles que o fizeram. Claro. Vamos lá ver, porque... Sim, mas estar em último ano de mandato não é sinónimo de ter alguma vez planeado. Não. Conheço muitos autarcas em último ano de mandato que nunca fizeram planeamento na sua vida. Nenhum. Pronto. E continuam a esbanjar recursos. E, portanto, porque se hoje apetece fazer uma ciclovia, vamos fazer uma ciclovia, mas é completamente desintegrada de qualquer estratégia de mobilidade. Porque se hoje se pensa uma requalificação ou uma intervenção num terminal intermodal, isso é completamente desagregado de uma estratégia de mobilidade. E transportes. E transportes, não é? E, portanto, eu diria que o grande desafio é o planeamento e o compromisso com o planeamento. E olhar para a cidade como um todo, olhar para os seus problemas como um todo, mas também para as suas oportunidades como um todo. E pensar que a cidade é um espaço de direitos, é um espaço que tem de ser fruído por todos. E que os recursos públicos e os recursos em si, que são bens cada vez mais escassos, têm que ser objeto de um compromisso cada vez mais sério na sua utilização. Não quer dizer que, enfim, que os autarcas não o façam, mas se houver este olhar integrado, é muito mais fácil, vê-se mais trabalho e as pessoas também ficam mais satisfeitas e chegamos, as pessoas e os autarcas chegam de uma forma diferente às pessoas. Eu devo fazer aqui uma declaração de intenções também. Eu não estou na política ativa há 3 anos. Foi uma decisão, foi uma opção de vida. Foi no momento certo, tinha de ser assim, foi no momento certo, mas tenho que, enfim, olhar para Viseu, olhar para as questões da mobilidade, olhar para as questões da integração. E tenho que fazer justiça ao trabalho que foi feito pelo Presidente Ruas e tenho que olhar para uma Nazaré que eu conheço desde pequenina, porque, de facto, a praia do Ribatejo é a Nazaré, a praia de todos nós. Nós estamos o ano inteiro no Ribatejo e depois, no verão, vamos todos para a Nazaré. E, portanto, deslocamos-nos em massa, em grupos. E, portanto, temos que olhar para a Nazaré e para para o que se avizinha, e também olhar com muita esperança para as soluções que estão a ser desenhadas. Obviamente que sempre mais a contente de uns do que de outros. Haverá sempre gente que terá queixas, mas é muito interessante olhar para este trabalho e para a forma como chega às pessoas. Nisto tudo há um denominador comum, que é a Paula Teles, que nos juntou aqui hoje e que tem, de facto, um papel muito, muito importante na mobilidade e na construção das cidades dos afetos, de que a Paula também já nos falava ao longo desses seus 25 anos. As cidades são espaços de afetos também. São espaços para todos, são lugares muito especiais. Por isso é que vamos pegando sempre nas crianças, nos idosos, nas pessoas com deficiência, claro. Nos mais frágeis, nos mais vulneráveis. Portanto, há este traço de união nesta estratégia toda que se chama Paula Teles. Muito obrigada. Mobilidade. Pronto, obrigada. Obrigada a todos, obrigada ao Dr. Fernando de Ruas, Dr. Welter Charro e Dra. Idália. Foi um gosto e uma honra tê-los aqui. Vamos fazer um minuto de publicidade. Antes do momento de publicidade, enquanto vão para os vossos lugares, temos um momento de Salvador. O Salvador é o presidente da Associação Salvador, como conhecem, e ele, hoje à tarde, ele era para estar aqui, não pôde estar, e hoje à tarde resolveu enviar um pequeno vídeo dizendo que lamentava não estar aqui, mas que tínhamos que passar. Portanto, é uma coisa muito rápida e eu vou também ouvir, está bem? Muito obrigada. Planos de vida entre cidades. Espetacular iniciativa. Olha, quero enviar um grande beijinho e na impossibilidade de estar aí presente, vou deixar aqui o meu testemunho, que de facto, como todos sabemos, a vida passa num instante. Mas 25 anos de trabalho
e sobretudo de muita luta, de muita persistência, de diversas iniciativas e contactos com as diversas autarquias, este trabalho todo de sensibilização que a Paula tem feito é de facto de louvar. E por isso não poderia estar mais contente também de fazer parte deste seu percurso como parceiro que somos nesta área da sensibilização. Eu estou numa cadeira há 20 anos e, como sabem, sofro na pele, no dia-a-dia, os problemas da mobilidade. E por isso digo que é muito, muito importante este trabalho, todo este trabalho de sensibilização, de planeamento das nossas cidades. E por isso, Paulo, acho que este livro também é um marco, porque podemos replicar todo o trabalho e todo o seu conhecimento e desenvolvimentos que a Paula e a sua equipa têm feito noutros pontos do país. Era de facto muito importante que existissem mais engenheiras Paulas Teles no nosso país para que de facto Portugal fosse um destino mais acessível. Não é fácil, mas é um desafio. Paulo, o país precisa mesmo de si. Espero que continue com muitos mais anos e com essa energia e com essa dinâmica e persistência que a caracterizam. Muito obrigado e um beijinho a todos.